e de você eu não desisto. Volta logo. Meu filho. Entraram no barco, puseram as redes e sob as águas vão seguindo a navegar. O mar está calmo, vento sossegado, e logo Pedro lançou a rede ao mar. Mas não vinha peixe e por várias vezes eles tentaram sem sucesso no pescar. A noite se foi e ao raiar do dia, lá vem Pedro triste com as redes vazias. E voltando os pescadores à praia, começaram a lavar as suas... Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Eu tenho a alegria de cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém. Quero saudar também aos nossos amados irmãos que estão conosco através do canal do pastor Chico Chagas. E nós vamos dar início ao nosso Pocinho de Jacó, nossa campanha de libertação, curas e milagre. E nós sabemos que para tomar posse daquilo que o Senhor está preparando para nós, um dos recursos que Ele nos deixou foi a oração. Vamos levantar agora o nosso clamor. Esse é o momento de você colocar aos pés do Salvador aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem almejado. Coloque agora no altar do Senhor, feche seus olhos. Se neste dia veio sobre você alguma preocupação, alguma ansiedade, algum medo, se neste dia você foi tomado por alguma angústia, se você está se sentindo injustiçado, esquecido, desamparado, sozinho, aleluia. Nesse momento, quando você começar a falar para Deus, nessa tarde, quando você abrir o seu coração e falar para Ele exatamente aquilo que você está sentindo, fale para Ele nessa tarde o que você está desejando. Fala para Ele nessa tarde qual a área que é necessária que haja mudança, que haja transformação. Fala para Deus, porque para nosso Deus não existe causa difícil, para Deus não existe causa impossível. Aleluias. Agradeça ao Senhor porque Ele te trouxe aqui nesta tarde. Agradeça ao Senhor porque neste momento você tem o acesso livre à presença dEle. Não precisa marcar a hora, aleluia. Oh, glória a Deus. Os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos, prontos, só esperando você falar com Ele. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer pelo cuidado, te agradecer pelo sustento, te agradecer pelos livramentos. Obrigada, Jesus querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós com tanto amor, com tanto zelo. E nesta tarde nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, pelos teus feitos grandiosos, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, lutas e tribulações, o Senhor tem sido guarda fiel do teu povo.
O Senhor tem sustentado o teu povo. O Senhor tem escondido o teu povo, Pai. E que nesta tarde, Senhor Jesus, o Senhor, que é um Deus, um Pai de amor, de bondade, esteja neste momento movendo, Senhor, trazendo aos teus filhos e às tuas filhas, meu Pai, respondendo às suas orações, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, nós oramos a Ti nessa tarde porque sabemos que não existe causa difícil, muito menos impossível. Nós oramos a Ti nessa tarde porque sabemos, temos a certeza e o nosso coração tem paz, porque sabemos que Tu estás na sala de controle, Tu estás no comando, Tu és o nosso guarda, o nosso general, Tu és o nosso cuidador. Pai querido, Pai amado, que neste dia, que nesta tarde, os Teus filhos, as Tuas filhas, aleluia, possam contemplar a Tua provisão, possam contemplar e alcançar o milagre, que eles venham ter as suas orações atendidas, respondidas, Pai. Eu quero Te pedir nesta tarde um renovo, Deus, para aqueles filhos e aquelas filhas que nesta tarde dizem assim: Senhor, estou tão cansada, estou tão sobrecarregada, fadigada. Dá alívio nessa tarde aos corações, Senhor. Derrama da Tua paz, da paz que excede todo entendimento, Pai. Permita que os Teus filhos e Tuas filhas venham desfrutar de paz e de alívio, mesmo em tempos de dificuldade, Deus. Porque a certeza que nós temos da Tua presença nas nossas vidas é que nos dá alívio, segurança e paz, Deus. Estamos numa campanha de libertação, curas e milagres. E eu venho Te pedir nesta tarde: liberta, Pai, o filho, a esposa, aqueles que precisam de libertação. Jesus, nós sabemos, Deus, que Tu és o mesmo Deus que liberta os cativos, os encarcerados, os oprimidos, meu Pai. Chega com libertação, meu Pai, nesta tarde, na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, meu Pai. Chega com a cura, meu Deus. Tu és o mesmo Deus que cura de dentro para fora e de fora para dentro. Cura, Jesus querido, aqueles que estão à espera, meu Pai. Cura, Jesus, aquelas enfermidades que a medicina já não tem mais recurso e que o médico da terra falou que nada pode fazer. Mas Deus, a última palavra, o último decreto vem do Senhor, que é médico por excelência e que ainda cura e que ainda sara, que ainda restaura. Pai, cura também a alma cansada. Nesta tarde, meu Pai, aqueles que têm sido afligidos, meu Pai querido, e que sua alma se encontra perturbada, se encontra aflita, se encontra angustiada. Deus, derrama nesta tarde, meu Pai querido, sobre essas vidas, sobre esses corações, calmaria e descanso, Deus. Liberta, Senhor Jesus, das enfermidades da alma. Cura, Jesus querido, os corações feridos, meu Pai. Renova nessa tarde a esperança, porque o Teu povo, a Tua igreja, deposita a sua fé, a sua confiança e espera no Deus de Israel, meu Pai. E aqueles que esperam em Ti, Senhor Jesus, não morrem no meio do caminho. Aqueles que esperam em Ti, Senhor, serão renovados, aleluia, porque é assim que nos diz a Tua palavra nesta tarde, Senhor, que o Senhor dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Faz assim nessa tarde na vida dos Teus filhos e de Tuas filhas. Visita as famílias, meu Pai, que aqui estão representadas, meu Pai. Visita as famílias do Brasil e no mundo, meu Deus. Restaura o amor, restaura a comunhão, restaura, refaz os lares,
laços que foram quebrados, Pai, nós cremos, porque Tu és o Deus da restauração, Senhor. Tu és o Deus do amor e da comunhão. Deus querido, restaura os casamentos, restaura a união e o amor entre os pais e os filhos. Deus abençoa as famílias que têm sido afligidas e atacadas nessa tarde, Deus, na autoridade que há no nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que o Teu Filho Jesus já desfez toda a obra do mal, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo, do diabo. E nesta tarde nós declaramos a falência do mal nas famílias. Nessa tarde nós declaramos a falência do mal, as investidas do mal, todo o mal que tem se levantado contra os Teus filhos e das Tuas filhas, na área financeira, na área espiritual, na área emocional. Pai, aonde quer que seja a área que Teus filhos estejam sofrendo ataques contrários do inferno, declaramos a falência do mal nesta tarde em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra e bata retirada na autoridade que há no nome de Jesus, porque no Teu nome há poder, Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Pai, declaramos a vitória do Teu povo nesta tarde. Declaramos proteção, guarda, segurança, livramento, cura e proteção no Teu povo, para o Teu povo e para a Tua igreja nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você crê nessa tarde que Deus está dando o livramento? Você crê nessa tarde que o Senhor está libertando? Você crê nessa tarde que o Senhor Jesus está curando e que Ele já decretou a falência do mal? Sabe o mal que tenta se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas finanças? Tu é boca de Deus, você é sacerdócio real e povo santo. Diga-se nessa tarde, com voz de filho de Deus, eu decreto e eu declaro, Jesus, a minha vitória. Porque quem garante não é a irmã Adriana, não. Quem garante é Jesus. E Ele está aqui nessa tarde, aleluia, para te abençoar. Aleluia. Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura, uma rápida reflexão na palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de João, lá no capítulo 9. Abre aí a tua Bíblia, que Deus vai falar ao seu coração nessa tarde, por meio da sua palavra, porque nós vivemos de fé em fé, de vitória em vitória, firmado nessa palavra, aleluia. Abra comigo sua Bíblia, palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 9, nos diz assim, palavra do Senhor. A epígrafe desse texto é a cura de um cego de nascença. Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? E respondeu-lhe Jesus: nem pecou ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outras versões diz, a glória de Deus. Amém? Só até aqui. Jesus estava curando, pregando o evangelho do reino, né? E é interessante que enquanto Jesus ele pregava o evangelho das boas novas, ele também curava. Ele operava milagres e maravilhas. Irmã Adriana, mas Jesus curava no passado? Não, Jesus cura hoje, cura agora. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, né, que Jesus ia caminhando e ele viu um homem cego de nascença. Eu quero lhe dizer que Jesus está lhe vendo, viu? Hoje, aqui agora, nesse pocinho de Jacó. Quero dizer para você, meu amado, que Jesus está lhe vendo, viu? Exatamente aí onde você está. Não sei qual a cidade, qual o canto que você se encontra, mas eu quero lhe dizer que Jesus está vendo. E você já pode assim se alegrar, porque coisa boa é você ser visto e assistido por um Deus que não dorme, que não cochila, por um Deus que é todo poderoso. Aleluia, louvado seja Deus.
E Jesus estava caminhando e viu ali aquele homem cego de nascença. E os discípulos que estavam com Jesus perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para esse homem ter nascido cego? Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando uma pessoa nascia cego ou coxo, eles atribuíam isso ao pecado. Ou até mesmo como um castigo divino. Ele nasceu cego porque ele está sendo castigado por Deus. Ou será que seus pais cometeram algum pecado e por isso ele nasceu cego? Eles fizeram essa pergunta a Jesus. Aí Jesus vai e diz assim: não, esse homem não nasceu cego, não foi porque ele está sendo castigado, ou porque seus pais fizeram alguma coisa e isso foi atribuído a ele como um castigo divino. Aí Jesus diz assim: esse homem nasceu cego para que através dessa cegueira fosse manifestado o poder de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa tarde, se você ainda não entendeu, talvez você não esteja entendendo por que você está passando por isso. Talvez você ainda não entendeu por que você foi afligido, por que você foi atacado. Talvez você não entendeu ainda por que você está passando por essa enfermidade, por essa luta, por essa aflição. Talvez você não esteja entendendo porque sua família foi atacada, seu ministério. Talvez você não esteja entendendo o porquê da situação que você está vivendo. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está dizendo assim nessa tarde, é para que a minha glória se manifeste através do problema. Aleluia. É para que a glória de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus, o nome dele seja glorificado e manifestado através do problema, irmãos. Porque o nosso Deus, ele transforma mal em bem. Aí você não está entendendo agora e está perguntando: Senhor, não pergunto mais por que não. Diga assim: Senhor, me ajude a passar pelo processo. Me dá força para passar pelo processo. Porque assim como Deus, aquele homem era cego de nascença. E a Bíblia diz que ele foi curado. Então você pode não estar entendendo, mas é para que a glória de Deus se manifeste, para que amanhã ou depois você esteja aqui no pocinho de Jacó contando a tua bênção, contando a tua vitória, dizendo: irmão, eu não estava entendendo, eu não estava compreendendo, mas Deus queria manifestar a glória dele através desse problema. Aleluia. Então, se você está nessa campanha, continue firme, continue crendo que Deus vai transformar este mal em um grande bem. Quem crê, diga: eu creio. Eu creio, Jesus, porque o Senhor está no controle. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Cadê as levitas da casa do Senhor? Vem cá, irmã Thaís. Estou vendo você lá atrás. Jesus quer te usar, irmã Thaís, no louvor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nós estamos no pocinho de Jacó. Pocinho de Jacó é lugar de clamor, é lugar de entrega, é lugar de receber do Senhor e é lugar também de devolver a Ele. Irmã Adriana, eu vou devolver o que é o Senhor? A minha gratidão, o meu louvor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Irmã Adriana, eu queria ver o milagre. Você é milagre, você está aqui, você está de pé, você está vivo, está com saúde, você é milagre. Vem, irmã Thaís, vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na casa do Senhor? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor nesta tarde, aleluia. Você pode estar passando pelo que foi, irmãos, mas se você estiver passando na presença do Senhor Jesus, nada lhe derruba, nada. Nada, porque nós estamos firmados numa rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui conosco, nos dando força dia após dia para passar pela prova, aleluia, dando glória e exaltando o nome dEle, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Adore outro, minha amada. Só o Senhor Jesus para nos dar força em tempos difíceis. Continue adorando. Aleluia. Calmaria. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Cadê o povo que quer morar no céu? Quem está feliz nessa tarde está na casa do Senhor. É neste lugar onde a gente sente a presença, onde verdadeiramente você tem a certeza que é a casa dele, que você é amada por ele. É onde você não vê tão somente o julgamento do homem, o que pensam sobre você, mas você sabe que aqui você encontra a paz que só ele dá e só ele sabe como cada um chegou. É o amor infinito que esse Pai maravilhoso tem por mim e por você. E como nós podemos medir o amor de Deus por cada um de nós? Como? Quem é capaz de medir? Mas Deus bradava no meu coração, nessa manhã, meditando, como você pode demonstrar a grandeza do amor de Deus? É demonstrando o amor pelo seu irmão. Esse final de semana, nós estamos num propósito de resgatar a alma para o reino do Senhor, salvar vidas, mostrar o caminho. É isso que Deus quer para nós, sermos instrumentos, soldados, guardar verdadeiramente a palavra de Deus, o amor de Deus no seu coração. E para que isso aconteça, nós temos que demonstrar, nós temos que verdadeiramente viver o amor de Deus. E é como você demonstra nas nossas atitudes. A palavra de Deus diz o quê? Como você diz que me ama, mas não ama o seu irmão. É um final de semana de reflexão. Eu sei que cada um que está aqui, que estão do outro lado, deseja a sua família, seus entes queridos estar na presença de Deus, na casa do Senhor. E para que isso aconteça, Deus quer usar cada um de nós para mostrar o caminho que só é Ele e não mais ninguém, o caminho da verdade e a vida, um caminho estreito às vezes, mas é onde verdadeiramente a gente vai se encontrar com aquele que nos fez, o amor fraternal, um amor verdadeiro, um amor que não faz exceção de ninguém, um amor que aonde você chegar, aonde você estiver, se você clamar, você tem o amor, um amigo, um fiel verdadeiro. Quem pode dar glória a esse Pai maravilhoso? Eu gostaria só de compartilhar aqui com a amada igreja, Salmo 119, apenas 2 versos, 10 e 11, que diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Aleluia. Vamos buscar nessa tarde um só propósito. Você que veio participar do ato profético, profetize, creia tão somente. Não adianta nada você estar aqui. Costuma dizer que você vem para a casa do Senhor todos os dias, de segunda a sexta, pegar a sua Bíblia, chegar e dizer: participei da campanha e não aconteceu nada. Por quê? Porque você não crê. Você quer a bênção, mas não quer crer no abençoador, não quer buscar o abençoador. Não tem milagre sem busca, não tem milagre sem propósito, não tem milagre sem você passar nada. O nosso Deus, Ele é lindo, maravilhoso, é um amor que é infinito, é incondicional, não tem. Só Ele é o único santo, só Ele é o único poderoso, que sabe como cada um chega todo dia neste lugar. Nós devemos pedir? Devemos, mas este momento de pocinho é de nós entregarmos e confiarmos e esperar no tempo dele, como diz a palavra.
Há tempo para todas as coisas. Amém? Quem pode dar um glória a Ele? Vamos adorar esse Deus? Eu convido a nossa irmã Maria para estar adorando ao Senhor. E você que está do outro lado, você que está aqui, oferte a casa do Senhor com alegria. Dê o seu melhor, porque você tem visto aonde tem plantado e você tem visto o que Deus está fazendo através da sua semente. Então, dê o seu melhor para a casa do Senhor. Aleluia. Salve E a a irmã amada Netinha igreja vai na paz do recolher. Senhor. Em nome de Jesus. Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor. A igreja está feliz. A igreja sabe que Deus cuida mesmo, né, irmão Bruno? Deus cuida. Deus cuida e cuida bem, né? Nós vamos trazer uma palavra e daqui a pouco vamos ter o ato profético. Aleluia. Deixa eu orar pelas ofertas. Vem, minha. É porque isso é vontade de pregar logo a palavra. Aleluia. Pai Santo, abençoa os dizimistas e ofertantes da tua obra, Deus. Que a tua palavra, que não falha, e tu és fiel para cumpri-la, se cumpra na vida de todos os dizimistas e ofertantes, que o Senhor promete o derramar das janelas dos céus, derramando bênçãos sem medidas. Deus honra cada voto, cada propósito feito com a casa do Pai e abre as portas, meu Pai, para abençoar todos que desejam ajudar a tua obra. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Livro de Jó, capítulo 1, a palavra que Deus me deu. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Livro de Jó, capítulo 1. E os irmãos, segure o livro de Jó aberto, depois que nós temos uma leitura no capítulo 2. Jó está antes de Salmos, capítulo 1. A pessoa pergunta, pastor Chico, por que o senhor coça tanta cabeça? É conta para pagar, meu irmão. Não se preocupe não, que Jesus paga. Não é piolho não, nunca tive piolho, viu? Nem caspa, nem lêndia. Agora conta, meu irmão, nunca faltou, graças a Deus. Jó capítulo 2, capítulo 1 agora, versículo 6 a seguir. Preste atenção que a palavra é forte hoje. Como é forte toda a palavra de Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura não teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós aprendemos algumas lições. A primeira lição, Satanás gosta de estar no meio do povo de Deus. Você vai dizer, mas pastor, sim. Sim. Ele gosta de estar no meio do povo de Deus. Ele vai atentar a quem? Os dele?
Deus gosta de estar no meio do seu povo, mas Satanás não gosta de estar no meio do povo dele não, porque ele já sabe que está tudo desgraçado mesmo, está tudo destruído. Ele gosta de estar no meio daqueles que são de Deus para ele tentar destruir. Agora, o que eu aprendo aqui, sei que a igreja vai entender também, é que ele questionou a Deus dizendo, sabe por que ele é fiel ao Senhor? O Senhor dá tudo a ele. Ele é abençoado demais. Por isso que ele é desse jeito. Fiel, fala muito do Senhor. Aí Deus disse, então tu vai e toca nos bens dele. Por quê? Porque Satanás falou dos bens. Também do jeito que o Senhor abençoa. Aí Deus disse, então você está dizendo que é assim, então toca nos bens dele. E o inimigo foi lá e destruiu mesmo. Por quê? Porque tem autorização de Deus. Aprendo aqui outra lição. O diabo só toca em quem Deus autoriza. Se Deus não autorizar, o inimigo não toca na vida de um crente. Porque quando Deus permite, tem propósito. Quando Deus permite você entrar no vale, tem propósito. Quando Deus permite você passar pelo processo, tem algo de Deus grande para a sua vida. E aí o que foi que aconteceu depois? O diabo abaixou um pouco, falou, só tocou nos bens, toca na saúde dele então. E o inimigo foi lá e tocou na saúde dele. E quando tocou na saúde, até a mulher dele se revoltou. Capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ele disse, você só quer de Deus o bem bom, é? Quando chega a luta, aí você não quer mais Deus, não? E aí nós vemos aqui uma inversão de pensamentos. Pensamentos contrários. Por quê? Se o crente precisa de Deus na abundância, ele vai precisar muito mais na aflição. Foi isso que Jó entendeu. Você sabe como é que Jó estava aqui? A palavra diz que ele estava se coçando aonde? Sentado na cinza. Você sabe o que isso representa? Para o costume do povo da época, ainda hoje para os judeus ortodoxos, cinza representa humilhar-se. Quando o povo era humilhado, eles se vestiam de pano de saco. Pano comum, como fosse de saco de açúcar. Se vestiam de pano de saco, pegava a cinza e botava em cima da cabeça. Naquele momento eles estavam dizendo para Deus, eu me humilho perante o Senhor, eu reconheço que sou pó, sou cinza, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a minha história. Muitos reis fizeram isso, muitos homens da Bíblia fizeram isso, era um costume que até hoje os ortodoxos da Israel fazem. Jó estava sem nada, agora estava sendo questionado pela sua esposa, mas estava na cinza. Ele estava dizendo, eu estou aqui, Senhor, eu estou no pó, eu não sou nada, não tenho mais nada, mas eu tenho o Senhor, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Ele acreditava na multiplicação, na bênção em dobro. Será que essa palavra está falando com alguém aqui, meu Deus? Porque comigo está. Que o pregador tem esse detalhe, ele prega para ele também, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, corta lá e corta aqui. Nós temos que entender, irmãos, que o inimigo fica com os olhos em cima de quem é abençoado. E Deus fica com os olhos em cima de quem? De quem é fiel. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus. Mas quem foi que Deus citou? Jó. Viram Jó? Reto de coração, sincero perante mim. Olha quem foi que Deus citou. Não há na terra nenhum como ele. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Todos esses que vieram se apresentar aqui são meus filhos, mas Jó é melhor do que eles. Jó é mais sincero, Jó é mais puro, Jó tem um coração melhor. Era isso que Deus estava dizendo. E o inimigo foi atrás de destruir quem? A Bíblia não diz que ele foi destruir os que foram junto com ele se apresentar a Deus, não. Diz que ele virou-se e foi embora e foi perturbar Jó.
Então, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Então, quando você dá muito de você para Deus, através da sua honestidade, através da sua maneira de proceder, através da sua santidade, pode ter certeza, o inimigo vai vir atrás de você, para fazer raiva a Deus. Ele vai vir atrás de você. Quando ele desceu lá do céu, que Deus mandou ele embora, expulsou ele de lá, a palavra diz que ele desceu com um terço dos anjos. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Por quê? Acreditaram nele. E o grande desafio de nós crentes é não acreditarmos nele. O que foi que ele disse? Ele disse: erguerei um trono mais alto do que o trono de Deus. Ele estava dizendo: o meu trono será mais alto do que o trono de Jeová. E um terço dos anjos acreditou nisso. Sabe o que é que o diabo faz hoje? Se você deixar de ser crente, eu vou lhe abençoar. Faça um pacto comigo para ver se eu não derramo bênção para cima de você. Tem muita gente que faz o pacto com o diabo para ser abençoado. Agora, não esqueça que o pacto com ele te dá naquele primeiro momento, depois te toma. Ele deu a muita gente que a gente conhece aí, depois foi uma tragédia a vida dessas pessoas. Inclusive pessoas famosas, que nós conhecemos no Brasil e fora do Brasil, que fizeram pacto com o diabo e morreram de uma maneira terrível. Porque vida eterna, vida com abundância, e paz na alma, no espírito, a paz que excede todo entendimento e palavras de vida eterna, só quem tem é Jesus. Só Jesus tem, mas ninguém tem. É por isso que o crente tem que ser fiel. Nós somos desafiados todo dia. E não é uma vez, não, é muitas vezes. Pastor, por que isso? Por que que o pecado se apresenta a mim tantas vezes no mesmo dia? Por quê? Porque são milhões e milhões e milhões e milhões de demônios que desceram do céu como anjos, mas desceram anjos decaídos, se transformaram em demônio, e esses demônios recrutam pessoas para serem braços deles para fazer o mal. Para fazer o mal. Eu fiquei muito triste, não posso falar o nome, até porque seria incoerência da minha parte, mas um homem, não sei nem se ele era crente, eu sei que ele era muito abençoado. Esse homem era um homem que gostava de Deus, a gente falava de Deus, orava por ele, nunca perguntei se ele era crente. Ele era crente porque ser crente não é só quem frequenta a igreja, era crente em Deus. Só não tinha um compromisso assim como nós, de vir à igreja, de confessar Jesus e tal. E quando foi esses dias, Deus me incomodou de madrugada. Tarde da noite, era mais de meia-noite. Eu liguei para a irmã dele, que é Pão da Vida à distância, é muito amiga nossa, para saber notícias dele. Deus me tocou, falou: liga lá. E eu liguei. E ela me disse: ele perdeu tudo. Se envolveu com a mulher e não tem mais nada. Eu disse: meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma coisa que destrói o homem, chama-se amante. Eu até botei um nome nelas. Prepara aí para você rir. Eu mudei o nome, não é mais amante não. Diga: como é, pastor? Não, eu só digo se vocês perguntar mais alto. Eu botei, não é um apelido não, porque um apelido é engraçado. Eu botei um nome verdadeiro na amante: espingarda de matar crente. Amante não é uma bate-bucha não, é uma 12 de repetição. Bum! Já era. Crente tem que ser igual águia, ficar voando nas asas do Espírito. Tem que ficar voando, meu irmão, porque no dia que ele pousar, a espingarda, pei! Acerta ele. Agora, se ele estiver voando, Deus desvia as balas. Voando nas asas do Espírito. As armas que o diabo usa são as mais cruéis possíveis. A aparência desse pecado é terrível. Eu digo isso porque tenho experiência própria, viu? Não estou falando da vida dos outros, não. Estou falando do que eu já vivi. Estou falando do que eu conheço. Para os homens casados que estão aqui na igreja e os que estão em casa me assistindo, cuidado com a espingarda de matar crente. Cuidado. Você olhar para ela, às vezes é maguinha, bonitinha, parece uma bate-bucha, mas é uma 12. Se ela te acertar, tu cai.
E tem mais, tem muitos que caem quando levanta já pega a estrada do inferno. Então toma cuidado, porque existe uma estrada banhada no sangue de Jesus, que quando você chegar no lugar final, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, e tu vai contemplar a face adorada de Jesus. Cuidado com a espingarda. Irmãos, o diabo é cheio de astúcia. Ele é cheio de astúcia. O crente chega num lugar, está lá, ele passa numa mesa, entregando os panfletinhos, evangelizando. Ô, fulano, você é aqui? Toma um golinho aí de cerveja. Posso não, eu sou crente. Mas só um golinho, não é pecado não. O problema está aí. Passou uma mulher, o cara na hora. Coração já armou a espingarda. Quando você olha assim para uma mulher que vai passando e aquele olhar seu não é um olhar contemplativo, é um olhar de desejo, você já escuta até o clique do gatilho da espingarda. Já está armado. Só o diabo, já era. Aí como é que o crente faz? O crente faz assim, está repreendido no sangue de Jesus. Sai de mim, Satanás. Até Jesus disse a ele: sai de mim, Satanás. Somente ao Senhor Deus tu adorarás e a ele se prostrarás. Olha, se o diabo ofereceu o que ofereceu a Jesus, imagine a nós. O diabo teve a audácia, capítulo 4 de Mateus e de Lucas, ele oferece a Jesus todas as riquezas do mundo. A palavra diz que ele leva Jesus ao pináculo do templo. Irmãos, quando a palavra diz leva ao pináculo do templo, era o topo do templo. Se Deus permitiu que ele levasse Jesus lá, era para testar Deus. Se Deus permitiu que o diabo tentasse Jó, é para testar Jó. Então Deus permite que sejamos testados também. E a nós, sabe o que é que resta? Botar uma rolha de ferro na boca da espingarda. Apertar e falar: está vedado em nome de Jesus. Que é para o tiro sair pela culatra. Quando você bota aquela rolha de ferro na boca da espingarda, o tiro acerta Satanás. Temos que ter cuidado, porque ele é cheio de artimanhas. Porque o pastor está pregando essa palavra num culto, numa campanha de libertação. Você quer a libertação é do que você fugir do cão, meu irmão? Sair da mira da espingarda? É uma libertação. Nós nos libertamos todos os dias. Todo crente se liberta todo dia. Se ele observar as vezes que ele é tentado e que se desvia do pecado, isso é libertação. Porque se não libertar, cai. Que hora que é? 1h20? Irmãos, quem foi que trouxe aqui algo para colocar aqui no altar do Senhor para o nosso ato profético? Quem tiver trazido pode colocar aqui. Qualquer coisa que vocês trouxeram, pode trazer e colocar aqui, nós vamos orar. É tanto testemunho, não só na igreja como fora, pessoas que estão em outros países, em outros estados. Coloque aqui, que o pastor vai ungir as mãos e vai passar a mão. Pode ser, pode deixar aí, minha amada. Se tiver o celular com a foto, pronto, igual a irmãzinha trouxe aqui, pode colocar aqui. Glória a Deus, né? Já estou com o nome aqui de uma irmã lá, nome na mente aqui para apresentar a Deus. Oh, amém. Glória a Deus. Pode colocar aí, meu irmão. Pode colocar. Abra a porta, Jesus. Eita glória. Vai ser bênção de Deus. Pronto. Coloca aqui. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Pode colocar. Pode colocar aqui. Pode colocar tudo aí. Pode colocar em cima aí. Pode colocar por cima dos outros, não tem problema. Depois vocês pegam, cada um pega o seu. Vamos trazer o propósito. Pronto. Glória a Deus. Nós vamos fazer o propósito. Isso aqui é um ato de fé. É vocês dizendo: eu creio que Jesus faz. Pode colocar em cima, depois todo mundo vem e pega. Quem colocou por último, pega por primeiro. Tá certo? Pode colocar, jovem. Pronto, tá aí. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode colocar. Irmãos, aqui nesse recipiente, olhe, nesse recipiente, esse vaso lindo que está aqui, vocês depois comecem a colocar seus pedidos de oração. Aqui, em papel. Eu peço que não bote numa folha daquela de 12 matérias, não. Bota num papel pequeno,
Porque tem gente que escreve tudo. Jesus, eu quero que o Senhor me cure disso, daquilo. Pode dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me cure de toda enfermidade que eu tiver. Sabe por quê? Porque os papéis que forem colocados aqui, nós estamos no mês de abril. Em junho, o pastor Chico Chagas e a pastora Jossa Neto vai com a primeira caravana para Israel. Essa caravana já está completa. Inclusive a Adriana Carina vai conosco. São 60 pessoas. O que é que o pastor vai fazer com esses papeizinhos? Esses papeizinhos, vocês vão ver o vídeo. Em nome de Jesus, o Senhor vai me permitir realizar esse sonho. Vocês vão ver a gente colocando no Muro das Lamentações. Lá no Muro das Lamentações tem aquelas fendas entre as rochas. Eles colocam os papéis ali. E depois o pessoal que toma conta daquele monumento pega todos aqueles papéis e leva para o Rio Jordão. É colocado no Rio Jordão. Nós vamos colocar seus pedidos lá. Vamos, além de estarmos orando pelos pedidos que vão estar aqui, vamos levar para Israel. Nós vamos levar vários cadernos. Eu fui com a pastora Jossa Neto em 2018. Nós levamos o caderninho e nós oramos pelas pessoas nos lugares mais sagrados de Israel, que é os lugares onde Jesus operou grandes milagres. Foi tanto testemunho, foi tanta bênção. Pastor, mas o seu orando aqui na igreja e orando em Israel é a mesma coisa, irmão, mas tem aquele ato de fé. Tem um ato de fé de você fazer. E as pessoas perguntam logo, pastor, vai custar quanto? Não vai custar nada, você não vai pagar nada por isso, irmãos. Vamos fazer isso por amor. Ainda bem que papel é maneiro, viu? Porque você tem direito, cada um, levar 27 quilos, não é só? A Adriana está dizendo que vai levar a Rebeca na mala, a Rebeca pesa mais de 27. Amém, amados? Nós vamos fazer a oração agora. A pastora Jossa Neto depois venha para cá. As coisas que estão aqui estão diante do trono de Deus. O que é que isso aqui simboliza? Isso aqui simboliza um ato que realizou o rei Ezequias. O rei Ezequias estava cercado de inimigos. E não era qualquer inimigo não, era o exército assírio, liderado pelo grande rei Senaqueribe, que já vinha destruindo tudo. E ele mandou as cartas de afronta para ele. Ele levou para o templo e colocou na presença de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus destruiu todos os inimigos dele, deu vitória a ele. Então no ato profético nós vamos acreditar, ter fé de que tudo que está sendo apresentado aqui hoje, o Senhor, aqui nas casas, tem muita gente aí no Brasil e no mundo fazendo isso. A live aí tem milhares de pessoas acompanhando. Nós vamos fazer isso aqui e Deus vai dar vitórias tremendas, retumbantes. Hoje uma irmã só contou 3 testemunhos. Uma só contou 3 testemunhos. Deixa eu contar para vocês. Uma irmã de São Paulo capital, da cidade de Itu. É Itu? Aquela cidade dos bichos gigantes. É Itu? É Itu, Alisson. Aquela cidade que o pessoal fala que tudo é grande lá. Sabe o que foi que a irmã fez? Uma mulher perto da casa dela botou a casa para vender. A irmã foi lá e disse, mulher, me dê sua escritura da casa. Ela disse, por quê? Não, porque eu queria mostrar para um amigo meu. Eu acho que ele vai comprar a sua casa. A mulher foi lá ligeirinho, tome. Ela levou, quando foi na hora do ato profético, olha, a mesinha da casa dela. Jesus, eu quero essa casa. Ela foi contar para o genro dela. O genro dela é enfermeiro e está fazendo medicina. Ela contou para o genro dela, olha, eu fiz assim, pastor Chico Chaga estava orando, e eu peguei a escritura da casa de fulaninha, e botei aqui, e papapá. E a filha dela olhou para ela e falou, mãe, como é que a senhora vai comprar uma casa, mãe, pelo amor de Deus? Mas a senhora tem umas coisas, só tem umas coisas que só, ninguém acredita. Aí o genro dela disse, tudo é possível para Deus. Foram embora. Sabe o que aconteceu? O genro foi lá e comprou a casa para ela. Pagou 140 mil na casa e chegou lá, pegou e disse, agora a escritura é sua, não é mais emprestada não, tome. Porque eu não tenho mãe e a senhora é minha mãe. Entendeu? Ele estava juntando dinheiro para comprar um apartamento. Falou, vou dar a sua casa e Deus vai me dar um apartamento. Deus, ele tem uns mover deles. Deus entra em banco, dá nó em cabeça de computador, Deus paga a conta, Deus faz coisas terríveis. A palavra de Deus diz que Deus é terrível. Meu irmão. Eu estou vendo aqui que tem gente que botou conta aqui. Jesus paga tudo em Jesus. Vem, amor, vamos orar.
Abra aqui, amorzinho. Jesus é bom demais. Hein? Não, vou só passar a mão em cima assim. Vamos ficar de pé. Oh, glória. Aleluia. Deus, a tua palavra diz: o teu filho amado Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Nós estamos agora neste ato profético, neste ato de fé, pedindo, Deus, a vitória para todas essas situações que são apresentadas agora diante do teu trono, diante da tua face. Nós sabemos, Deus, que nesse instante os teus olhos estão fitos e teus ouvidos inclinados para ouvir a oração deste lugar. Pai querido, Deus amado, nós estamos tocando, Senhor, em cada pedido, Senhor, estamos tocando pelos olhos da fé, num ato profético, Deus, dizendo que o Senhor vai realizar, Pai, bênçãos maravilhosas, que o Senhor vai conceder vitória para o teu povo, Deus. E nós estamos aqui para receber os testemunhos e glorificar o nome de Jesus. No poder do sangue de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus, nós estamos já aqui profetizando a vitória, as portas abertas, estamos profetizando que sonhos serão realizados, que a nossa oração vai levar a Deus o pedido, o gemido, as lágrimas, o olhar, vai levar a cada expressão ao trono de Deus, e Deus vai estender a sua mão santa e dizer: nunca vi fé tão grande em toda Mossoró, em todo o Brasil, em todo o mundo, que se faça como deseja o seu coração. Pai querido, abençoa todos esses objetos, todos esses bilhetes, todas essas carteiras de trabalho, os exames, Deus, tudo que foi colocado aqui diante do Senhor, nós apresentamos acreditando, Pai querido, que o Senhor está concedendo o que deseja o coração dos teus filhos e filhas que estão conosco aqui na igreja e estão conosco em suas casas, nos seus locais de trabalho, com fé, acreditando, porque tu és Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja diz: eu creio e já recebo em nome de Jesus. Está feito o ato profético. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Restaura os casamentos, faz tudo, papai. Em nome de Jesus. Pode vir pegar. Quem botou por último, pega por primeiro. Viu? Pronto. Glória a Deus. Deus se agrada disso. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós fazemos um ato de fé, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio, Pai querido. Eu creio que o Senhor vai atender a nossa oração, o Senhor vai atender o nosso pedido. Não é verdade, irmão? Vem cá, Rosário, dá um abraço em você. Quero um bem grande a você. Você é uma ovelhinha muito querida, viu? Deus lhe abençoe. Família da Rosário está toda na igreja, vê? Até os bisnetos, né, Rolando? Até os que vão nascer já estão dizendo que é pão da vida, né? Glória a Deus. Né, Bruno? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como Deus é maravilhoso. Nós vamos só orar depois e agradecer a Deus. Deus abençoa, Jesus. Atende as nossas orações. Abençoa todos os teus filhos e filhas, Pai. Para a glória de Deus. Pedi a pastora Jossanete, amor, para você depois, a partir de segunda-feira, está se olhando, minha petinha? Para você depois comprar um bloquinho e botar com a canetinha. Já tem? Para as irmãs colocar os pedidos, quem vem para colocar e colocar aqui. Eu quero levar muito papel para Israel. Isso aqui é do irmão pastor Cícero. Queridos, vamos ficar de pé só para a gente dizer para Deus da nossa gratidão. Vamos dizer assim: Pai, nós agradecemos. Agradecemos porque temos o Senhor em nossas vidas. Agradecemos pelos teus cuidados, pelo teu olhar cheio de misericórdia sobre cada um de nós. Já agradecemos por cada milagre, cada vitória que o Senhor vai conceder a este ato profético. Agradecemos pela vida dos teus filhos e filhas. Agradecemos, Deus, por cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui na igreja
e estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida de cada um e pedimos o derramado do Teu Santo Espírito e das bênçãos celestiais sobre a vida de cada um deles e delas. Amém. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Antes da bênção apostólica, hoje não tem o culto de ensino. Vai ter um ensaio do grande coral. Amanhã não tem o pocinho, porque também vai estar preparando a igreja para o alto da Páscoa. Venham assistir, vai ser coisa linda. Se você não chorar, traga visitante, chama o vizinho, olha, vai ser lindo lá, uma peça teatral, uma coisa linda na igreja. Traga os vizinhos, convide todo mundo, viu? Aquela vizinha que não sai de casa de jeito nenhum, se amarra uma corda na cintura e pode trazer, que não é pecado não, viu? Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, os dons, os frutos e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. A igreja diz amém. E a igreja aplaude Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe, queridos do YouTube. Deus abençoe a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.